Começando então, deixe-me puxar aqui para a notícia aí do Rota. E aí a gente tem aqui, claro, o Bespin Bulletin, que é um grande portal aí de notícia que sempre traz muita coisa legal e relevante. Então o Gui vai dar uma lida na notícia e a gente vai comentando tudo que a gente sabe sobre o novo filme de Star Wars. Vai lá, Gui. Bom, o título é Detalhes exclusivos sobre Rota ou Hutch em Star Wars, The Mandalorian e Grogu. Primeiras semanas do novo ano foram movimentadas para os fãs de Star Wars com novas informações sobre The Mandalorian e Grogu e a segunda temporada de Ahsoka chegando online há poucos dias de vários indivíduos. Enfim, alguns desses relatórios eram aqueles que eu pretendia publicar. Tá, aqui ele vai explicando algumas coisas sobre outras notícias dele, né? Mas o mais importante já tá partido aqui, que é: ouvi muito sobre The Mandalorian e Grogu desde as últimas semanas do ano passado e propositalmente segurei para não revelar muito sobre o filme devido ao lançamento estar tão longe, 15 meses de distância, enquanto escrevo isso. No entanto, muitos detalhes rapidamente encontraram seu caminho online. Então, hoje estou aqui para compartilhar uma história bem pequena, mas que pode ser que os fãs estejam interessados. E é para compartilhar mais alguns detalhes sobre Rota ou Hutch, que será dublado pela estrela de The Bear, o Jeremy Allen White. Jeremy Allen White, vamos dar um Google aqui nele, para quem não sabe, ele é o protagonista de The Bear, né, vamos assim dizer. Aqui Exato. está ele. Cara muito bom, cara muito bom. Exatamente. The Bear, que é uma das séries aí mais premiadas ultimamente, né? Aclamadas, né? Aclamadas aí. Tudo Sim. bem que ganha muito Emmy e Golden Globe na sessão de comédia, mas tudo bem, é aquela tapetada que sempre rola. Mas o que que é legal? Acho que tem duas coisas aí que é legal a gente comentar aqui, Gui. O primeiro é, claro, a escalação aí do Jeremy Allen White, que é um excelente ator, como a gente já acabou de estabelecer. Mas é aquele negócio. Ele estará interpretando um Hutch, ou seja, vai ser um trabalho de dublagem, a não ser que eles coloquem uma fantasia nele, acho que vai ser só a voz mesmo. E é um cara, ele é um ator que ele é muito bom, mas ele não é muito conhecido pelo seu trabalho de voz. Pelo menos eu nunca vi um outro trampo dele dublando. Posso estar enganado. Eu também não conheço nenhum, não. Mas eu acho que o mais importante disso aqui é a presença do Rota, né? Exato. Em Mandalorian e Grogu, que é, assim, é o Filoni ali, né? Mexendo seus pauzinhos e colocando referenciando a si mesmo, para variar um É, pouco, né? o Filone sendo Filone, né, Gui? Ele adora pegar as coisas que ele fez e ficar usando e juntando uma coisa na outra lá. Mas então, vamos voltar aí. Quem que é o Rota? O Rota, ele é o filho do Jabba the Hutt, que é o Jabba que a gente conhece dos filmes da trilogia clássica, né, que tinha o seu palácio em Tatooine. E a gente viu que quando acabou, durante os eventos ali do episódio 6, a Leia acaba matando o Jabba e cria um vácuo de poder ali que é, vamos dizer, suprido pelo Bib Fortuna e que a gente vê que durante ali o fim da segunda temporada de The Mandalorian, o Boba Fett vai lá, mata o Bib Fortuna e acaba virando o Daimyo de Tatooine. E aí ele tem até um encontro com dois outros Hutts. Porque assim, o cartel Hutt, ele era muito forte, né, Gui? Ele comandava ali Sim. essa parte da orla exterior, o submundo da galáxia de Star Wars. Então a gente já teve um pouco desses dois primos, né, os gêmeos Hutt lá de O Livro de Boba Fett. E é aí que tem uma ligação com o Rota nesse filme. Mas antes, assim, Gui, você já assistiu, né, o filme de Clone Wars? Exatamente. O Rota é um dos personagens ali do filme de Clone Wars, né? É o nosso famoso Stinky, o O fedorento. Fedorento. Muito bem apelidado pela Soka e pelo Anakin. E pelo que aparenta, né? Assim, a gente vai dar uma lida melhor aqui, mas parece que Tatooine virou uma terra sem lei depois da morte do Jabba, né? Porque a Leia mata o Jabba e beleza, o Bib Fortuna ele se instaura como o Daimyo de Tatooine, só que ele não tem exatamente o controle do planeta, porque a gente vê que ele é o Daimyo, mas ele tá ali financiado, ele tá sendo bancado, ele é uma fachada para que os Pikes continuem passando a sua especiaria por Tatooine, então ele permite que tudo isso continue acontecendo. Tem essa relação aí de submissão do Daimyo de Tatooine às grandes facções, só acaba quando o Boba Fett vai lá e toma o trono de Tatooine para ele toma o trono de Mos Espa. E aí que a gente tem a aparição dos gêmeos como
enfim, provavelmente um dos herdeiros lá de Nar Shaddaa, né? Uhum. Tomar o lugar desse vácuo. Esse vácuo não, né? Enfim, retomar a força do cartel Hutch em Tatooine, que se perdeu com o Bib Fortuna sendo trocado pelo Boba Fett, enfim, a influência dos Pikes crescendo, tanto que ele Uhum. dá Rancor pro Boba Fett sem motivo nenhum. E parece que a aparição do Rota parece que vai pegar esse negócio de Boba Fett foi cancelado. Segunda temporada não vai acontecer. A gente já sabe que é muito difícil que aconteça. Sim. Então, parece que a maneira que o Favreau encontrou, e o Filoni, enfim, que o filme na verdade é mais do Favreau, né? Mas que ele encontrou de pegar essa segunda temporada de Boba Fett, a primeira temporada, que deixou espaços para uma segunda temporada, e esses espaços não vão ser ocupados por uma segunda temporada, parece que ele tá jogando isso tudo em cima do filme de The Mandalorian, que já seria uma quarta temporada que foi transformada em filme. Então, assim, é bastante coisa para um filme fechar, né? Sim. A gente já tá vendo aqui que a presença do Rota, ela não é só, é o Rota. Não, com ele se carrega um grande arco de coisas que precisam ser desenvolvidas por causa da presença dele. Sim, exato. Esse é uma grande preocupação em relação ao filme aí do Mando e do Grogu, porque assim, beleza, a gente teve a trilogia sequel lá, foi o que foi. Estamos agora 7 anos aí sem filme de Star Wars no cinema. Vamos voltar. Eu acho acertada a decisão da gente voltar com um filme do Mando e do Grogu, porque eles já são um sucesso, né? Já são personagens que caíram no gosto da galera. E, queira ou não, tem muita gente que ainda não conhece eles. Porque uma coisa é uma série de streaming, outra coisa é o cinema. É muito mais, é um canhão, né? Então, colocar eles num filme, eu acho uma decisão acertada. O problema é justamente uma coisa que você comentou. Existia todo esse papo de uma quarta temporada de The Mandalorian, e o filme de The Mandalorian Grogu, ele foi meio que anunciado depois daquela leva de filmes anunciados, e de cara, assistindo ao teaser que a gente viu lá na D23 do Brasil, fica muito assim evidente que o começo desse filme talvez seja um primeiro episódio da quarta temporada meio que adaptado, sabe? Então é aquilo que a gente vem falando há meses aqui no canal. Dá um certo medo de ver como que os caras vão adaptar isso, né? Que era para ser uma quarta temporada, para um filme e tal. Eu acho, vendo agora essa confirmação aí do Rota, a gente vai falar mais pra frente também do vilão do filme aí também, que vai ser uma coisa bem episódica, bem fechada, né? Então eu acho que vai ser basicamente o Mando e o Grogu em alguma aventura ali que eles vão encontrar os AT-ATs do Império lá. E aí eles vão ser meio que contratados para encontrar o Rota. E nisso eles vão acabar topando aí com outros caçadores de recompensas que também querem achar o Rota, só que para matar ele. E o Mando vai capturar para levar para os Hutts. Eu acho que vai ser algo nesse sentido. Talvez essa seja a história aí do episódio. Mas é curioso a gente falar isso do Dave Filoni, porque assim, o Rota, ele é o filho do Diabo que foi apresentado lá no filme de The Clone Wars, que também, se eu não me engano, ele foi sequestrado e a Ahsoka vai lá, pega, eles devolvem ele, e a gente nunca mais viu o Rota. Inclusive era uma coisa que a gente sempre ficava aqui, né, comentando, o que será que aconteceu e tal. E aí a gente vê o Filoni trazendo de novo o Rota, é aquele negócio de sempre, o Filoni não consegue se segurar e contar uma história do zero. Ele tem que trazer a Ahsoka, ele tem que trazer personagens de Clone Wars. Às vezes isso funciona, mas vamos ver. Você acha que vai funcionar aqui nesse filme? É que assim, o filme não é do Filoni, né? O filme é do Favreau. E o Favreau tá trabalhando numa zona de conforto dele, né? Que é Mandalorian. A gente viu o Favreau saindo dessa zona de conforto com o livro de Boba Fett. E a gente viu que ele teve problemas em manter o personagem interessante, em fazer uma história realmente convincente, com base em tudo que os fãs esperavam do Boba Fett. Mas eu acredito que aqui a gente. O maior problema do Favreau não vai ser a história em si, não vai ser o Rota, não vai ser o Mando, o Grogu. Eu acho que vai ser compilar uma quarta temporada que já tinha sido escrita para o Disney Plus, para o orçamento, o tempo de tela do Disney Plus, e fazer isso ser suprimido no tempo de 2 horas de um filme de Star Wars. A gente não tem filmes de Star Wars com mais de 2 horas e 20. Os filmes de Star Wars são bem enxutos. A gente não vai ter um filme de 3 horas. Sim. E ainda mais
porque pelo que a gente viu, quem estava na D23 lá viu o trailer, pelo que parece, assim, é a mesma equipe que fez a série, sabe? É o mesmo nível de produção. A gente vai ter aqueles efeitos especiais de cinema, aquela coisa gigantesca. Parece que é realmente a série compilada para fazer um filme. E acho que o mais difícil vai ser o que a gente vai tirar disso aqui, sabe? Porque, pelo que a gente acha que vai ter a parte do Mando e do Grogu indo atrás do Rota, os caçadores indo atrás do Rota e entrando em embate com o Mando e o Grogu, e vai ter ainda o plot do Império, que a gente não sabe o que é, porque a gente viu só nos trailers e a gente não faz a menor ideia do que seja aquilo ali. Sim. E é coisa para um filme, né? Bom, vamos ver no que vai dar. Eu confio, eu gosto muito do trabalho do Favreau em Star Wars, então eu acho que ele vai conseguir conciliar tudo isso. Eu concordo, eu também estou ansioso, mas você mencionou aí dos caçadores de recompensa. Vamos continuar o artigo, porque nós temos aqui a revelação de um outro personagem de Clone Wars, um caçador de recompensas conhecido dos fãs, que vai aparecer, né? Então vamos seguindo Calma aí com o lá, artigo. vamos lá, então vamos lá. Bom, quando a notícia da escalação de White foi divulgada, compartilhei que Rota era meio musculoso em The Olha Mandalorian e aí. Grogu. A gente vai ter um Hut bombado, hein, galera? No entanto, há uma razão para o Rota ser um garoto musculoso e é por causa do seu trabalho. Me disseram que o Rota, o Hut, é um gladiador em The Mandalorian em Grogu. Um gladiador. É uma coisa assim, um Hut gladiador em Star Wars. Pois é, mano, isso é um Vivemos o negócio. suficiente, meus amigos. Isso Vivemos é um o negócio suficiente. legal, porque assim, a gente já viu um Hut boladão lá nos quadrinhos de Star Wars, que era o Gracchus, né? Que era um Hut boladão Uhum. que apareceu numa HQ do Luke Skywalker lá na HQ de Star Wars. E ele meio que fez com que o Luke Skywalker lutasse com gladiadores lá. E aí o Luke foi meio que treinado pelo Creel, pelo Sargento Creel, que era um Stormtrooper que usava um sabre de luz. E aí ele meio que deu uma treinada no Luke. Então a gente já tem esse negócio de Huts e gladiadores assim em Star Wars. Isso me lembra também muito um arco do Hulk na Marvel, que é o Planeta Hulk, que ele acaba sendo preso em um planeta e acaba se tornando um gladiador. A gente viu isso bem brevemente ali no Thor Ragnarok, quando o Thor encontra o Hulk, ele está preso num planeta sendo feito de gladiador. Então vai ser legal a gente ver esse contexto aqui do o que aconteceu com Rota, né? Como que ele foi de ser o filho de um chefe do crime para ser um gladiador. E também a gente tem o Pedro Pascal que estrelou em Gladiador 2 também. Então tá tudo aí conectado. Eu tô gostando bastante dessa parte do plot aí envolvendo, pô, uma arena de gladiador no cinema em Star Wars. Eu acho legal. Bom, mas vamos continuar aqui. Dada a sua profissão, o corpo musculoso de Rota faz mais sentido e, além disso, ele tem algumas cicatrizes no rosto, provavelmente das batalhas em que esteve. Como muitos outros gladiadores, Rota tem uma arma e acredito que essa arma seja uma Vibroblade ou uma Vibrosword. Rota está muito longe do pequeno Fedorento atualmente. Mencionei no meu artigo cobrindo a história de que Embo, aí está que você citou, Matt, que você estava esperando a gente chegar, é um vilão em The Mandalorian e Grogu, que ele é contratado pelos dois Hutts de O Livro de Boba Fett. Então, os gêmeos, né, que você já falou ali, você já explicou um pouco, que aparecem lá em Tatooine para tentar roubar a influência de Tatooine do Boba Fett. Enfim, mas eu vi coisas confusas sobre quem contrata o Din Djarin para capturar o Hoth. Escrevi que eu vi que foi a Nova República e eu vi isso de novo recentemente de uma outra fonte. Então, é isso que eu acredito que acontece. Não sei se é a Coronel Bishop, que é interpretado pela Sigourney Weaver, que a gente já sabe que tá no filme, que contrata o Din Djarin ou não, mas isso definitivamente parece uma possibilidade. Uma coisa eu acho que é importante a gente comentar aqui, antes até de falar do Embo, é da Sigourney Weaver, tá? Porque ela apareceu aí em várias... lotou a internet falando, nossa, ela vai estar em Star Wars, ela vai estar em Star Wars, e vai ser que nem foi com a Trinity em The Acolyte, vai ser um papel pequeno, de pouca importância. Foi o que o Bespin Bulletin mesmo já falou, e ele confirmou a fonte de outros fofoqueiros de plantão também. Então, não crie muita expectativa pro personagem dela. A Sigourney Weaver aí, pra quem tá boiando, ela é uma das atrizes mais lendárias aí, icônicas de Hollywood, porque ela foi a protagonista da trilogia, né, da série, na verdade, Aliens. Ela é a nossa querida Ripley. É uma excelente atriz, maravilhosa, também fez Ghostbusters, enfim. E ela é muito badass.
Então é legal a gente ver ela agora em Star Wars, porque ela é uma grande estrela de outra grande franquia de sci-fi, terror e tal. Então é legal ter a Sigourney Weaver aqui na nossa galáxia muito, muito distante, mas como o Gui já comentou, não se animem muito porque provavelmente vai ser mais um cameo do que realmente uma personagem muito importante. Algo nos moldes do Jack Black na terceira temporada do Mando, do próprio Doc lá do De Volta para o Futuro, né, o ator que também apareceu lá rapidamente no mesmo episódio. Então vai ser uma aparição mais rapidinha, mas é legal a gente ver aqui, o autor do artigo está falando que o Mando provavelmente vai ser contratado pela Nova República. Isso faz muito sentido, porque a terceira temporada de The Mandalorian termina meio que com um flerte ali do Din Djarin com o nosso querido Carson Teva, falando ali que os serviços do Mando seriam muito úteis ao pessoal da Nova República. Já que o Mando, né, a gente tem uma transição no personagem. Ele começou como um caçador de recompensas, lobo solitário, que matava por dinheiro, não sei o quê. Aí ele virou o pai adotivo mais famoso da galáxia. E agora eu vejo o Mando muito mais como esse cara que vai fazer alguns serviços para a Nova República, sabe? Tipo, vai estar do lado dos mocinhos, vamos dizer. Então, eu acho que faz muito sentido e deixa bem essa dicotomia aí da história bem definida, né? Os caçadores de recompensas, como o Embo, vão estar lá para matar o Rota e o Mando vai estar lá para pegar o Rota e trazer ele de volta para a Nova República. E lembrando aí que o Embo, ele é aquele personagem de The Clone Wars, que ele é um caçador de recompensas que usa tipo um sombreiro gigante, ele tem um visual bem bacana, é um cara assim, sabe, um caçador de recompensa meio... se a gente fosse fazer uma tier list, ele estaria bem no meio ali, não é um cara muito primeira prateleira, mas vai ser legal de ver ele em live action. O que você acha, Gui? E eu acho mesmo, assim, e uma teoria que eu tenho sobre esse negócio do Rota, agora que eu pensei aqui enquanto você estava falando. O Rota, por ser herdeiro do Jabba, ele talvez tivesse direito ao trono de Tatooine. Uhum. E isso poderia dar uma briga interna no clã dos Hutts, já que os gêmeos querem tomar Tatooine para eles, querem reivindicar Tatooine, e o Rota poderia ser a única pessoa que seria um empecilho para eles, sabe? Dentro, internamente no clã. Interessante. Então, assim, e aí eles quererem matar o Rota antes que ele tome consciência disso e queira realmente reivindicar o seu lugar de direito, por assim dizer, seria um bom início para essa confusão, né? E abriria espaço, inclusive, para outros conflitos ali entre do clã, enfraquecer o clã dos Hutts, e aí abre um negócio aí para eles fecharem nos quadrinhos depois, que é isso que eles fazem. Eles começam um plot, fazem uma parte do plot ali, e depois eles jogam tudo um negócio gigantesco pros quadrinhos. É o bom e velho Tech Reynolds, né? O pirata ali de Skeleton Crew, que entrou mudo, saiu calado, não mostraram nem o rosto, mas com certeza daqui a pouco sai uma HQ dele. Lembrando que The Mandalorian e Grogu chega aos cinemas em maio de 2026 e é a volta de Star Wars aos cinemas, o lugar de onde nunca deveria ter saído.